Fala pessoal, beleza? Tudo certo, tudo tranquilo? Gente, nesse vídeo a gente vai trazer um tema bem legal, muita gente pergunta, muita gente questiona, né? E antes até de falar sobre o tema, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, tá? Durante ele, em algum momento, a gente vai falar uma forma bem legal que você pode ganhar uma premiação bacana, vai te ajudar bastante nos seus estudos e em várias outras coisas que você gosta de fazer, tá? Então não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho para que você consiga pegar aí todas as dicas que a gente vem trazendo em diversas áreas para que você possa estudar e aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? Então não esquece de fazer isso. Nesse vídeo a gente vai trazer as 5 principais fórmulas do Excel, tá? Não são as 5 mais difíceis, beleza? São as 5 principais. É aquela que, se você tiver conhecimento, você já vai conseguir ter aí um desenvolvimento muito legal no Excel, tá? Então não perde o vídeo, assiste ele até o final, dá seu like, comenta. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai fazer um vídeo só tirando as dúvidas, né? Só ajustando as dúvidas de vocês. Beleza? Então vamos lá pro vídeo, vamos para a aula. Fala pessoal, beleza? Vamos lá então para a aula, tá? Eu desenvolvi aqui um fluxo de caixa, mas bem simples, só para a gente poder ver as fórmulas que eu comentei lá, as 5 principais fórmulas em ação, tá? Então aqui é um fluxo de caixa de um mercado TGO, aqui eu coloquei simbolicamente. Aqui eu marquei o saldo anterior, ou seja, quanto fechou o caixa no dia anterior, né? Que ficou, restou no caixa. O saldo atual, porque ainda não entrou compras, né? O valor da compra, a média de valor por item, troco, né? O valor de parcela e o dinheiro do cliente. Então eu tentei pegar as 5 principais fórmulas e aplicar ele em algum lugar, primeiro para a gente ver funcionando, depois a gente estudar uma por uma, tá? Então vamos lá. Aqui vocês vão ver que à medida que eu escolho a quantidade de itens comprado, ele já modifica aqui para mim no valor da compra, tá? E já calcula uma média por item, beleza? Então vamos lá. A quantidade aqui do item 1 foi 1, vamos por aqui 2, sei lá, 5, 1, dá quase o valor da compra de um mercado normal hoje em dia mesmo, né? 1, aqui 3, beleza, aqui 1, aqui 2, fechou, tá? Tá marcado para mim a média de valor por item de 59,86, tá? Valor do troco ainda tá negativo porque não entrou o dinheiro do cliente, e eu posso escolher aqui se ele vai pagar em parcelas, tá? Essas parcelas aqui, gente, eu não coloquei valor de juros, a gente não criou aqui tabela de juros, né? Para, se o cara dividir lá em 5 vezes, ter um certo valor de juros, se ele dividir em 12 ter outros, não. Então aqui por enquanto tá sem juros, é o valor cru, tá? Então se ele dividir lá a compra dele em 12 vezes, ele vai pagar R$ 74,83, beleza? Sem juros nenhum, tá? E se ele vier aqui, ó, e colocar e fizer o pagamento para mim, ele me deu lá R$ 900, eu vou devolver para ele R$ 2,10, beleza? Então o fluxo de o saldo aqui do caixa já modificou também. É um fluxo de caixa bem simples, só para a gente ver o mecanismo, ver funcionando as fórmulas que eu vou comentar, beleza? Tiago, se você fosse fazer isso real, daria para melhorar? Daria. A primeira coisa que a gente tem que fazer, uma fórmula para armazenar o valor da compra, para ir sempre somando, né? A pessoa não vai fazer uma única venda no dia no mercado, né? Assim esperando. Então esse valor ele deveria ser armazenado para ir somando. Dá para fazer, tá? Outra coisa que dá para melhorar, valor de parcelas. A gente poderia aqui também melhorar e colocar juros, né? Então se a pessoa pagou lá em 5 vezes, ele tem o valor da compra dele mais um determinado juros. Daria para a gente fazer aqui também tranquilo, beleza? Mas como eu falei, é só para a gente ver as fórmulas em ação. E quais são então essas 5 fórmulas do Excel que a gente precisa então aprender, certo? São essas, ó: soma, subtração, multiplicação, divisão e média, beleza? Então a gente vai dar uma pincelada sobre essas 5 fórmulas rapidinho
e aí a gente já consegue, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa com ela, beleza? A primeira é a soma, tá? Todas as vezes que a gente for iniciar uma fórmula, função ou qualquer coisa no Excel que seja relacionado à fórmula ou função, a gente precisa iniciar com sinal de igual, beleza? Então, para a gente fazer uma soma no Excel, eu posso fazê-la de duas formas. A primeira, iniciar o sinal de igual e escolher a fórmula soma, tá? Então, eu coloco aqui soma e posso inserir um número, tá? Ou eu posso inserir o endereço de célula, beleza? Então eu posso inserir aqui o M2 e o N2, beleza? Eu posso inserir isso, tá? K0 porque lá eu não tenho valor nenhum, mas vou pôr aqui 5 e 7, já vai somar para mim, beleza? Já é uma opção de soma. Outra coisa que eu poderia fazer também, já que o intervalo aqui, né, o meu espaço de soma é pequenininho, eu posso colocar simplesmente o sinal de igual, clico na primeira célula, adiciono aqui o operando de mais, clico na segunda célula, Enter, dá a mesma coisa, certo? Então, Thiago, por que que existe a opção de soma assim e por que que existe o operando assim, tá? Essa opção de soma aqui, ela me permite fazer uma soma de intervalos gigante, tá? Então, se eu quero somar todo esse espaço aqui, ó, eu posso fazer uma seleção, né? Fica uma fórmula simples, pequena e aperto Enter. Então, qualquer número que eu digitar por aqui, ele vai fazer a soma para mim, beleza? Qualquer número que eu digitar nesse espaço aqui, ele está fazendo a soma para mim. Se eu fosse fazer, deixa eu deixar os números lá. Se eu fosse fazer a mesma coisa nesse formato, aí eu teria que ir fazendo isso aqui, ó. Entende o tamanho da complicação que seria para fazer isso? Gigantesco, certo? Então, dependendo da quantidade, do intervalo que você for utilizar, esse estilo aqui, ele é muito mais simples e muito melhor para a gente fazer. Beleza? Então, essa aqui é a primeira de soma, tá? Na subtração, igual, não vou ter lá subtração, igual, menos. Não vou ter também, tá? Então, aqui a subtração, de uma forma simples para eu explicar para vocês, a gente vai ter que fazer nesse formato aqui, tá? Thiago, existe algum outro formato para a gente fazer uma subtração um pouco mais rápido igual soma? Sim, existe. Dá para a gente fazer aí umas manobras no Excel e ter uma fórmula de subtração um pouco menor, tá? Em um outro vídeo, quando a gente estiver trabalhando um pouco mais complexo aí com Excel, aí eu posso trazer para vocês também, tá? E até aproveito, se vocês têm o interesse de saber, né, esse novo formato aí de subtração também, deixa no comentário. Se você conhece uma outra forma de fazer a subtração também mais rápido, deixa no comentário aí pra gente ir batendo esse papo e ir aprendendo, beleza? Então, na subtração que eu vou mostrar para vocês hoje, é essa forma bem simples de se fazer uma subtração, tá? Lembrando o seguinte no Excel, eu não sou obrigado a colocar o endereço de célula. O endereço de células é essa identificação da célula aqui, o que facilita bastante para mim, porque qualquer número que eu pôr aqui dentro, ele vai fazer a subtração, certo? Ele vai fazer aqui a subtração. Porém, se eu quiser, eu posso fazer isso aqui também, ó, igual 10 menos 3. Pronto, eu posso fazer dessa forma também, tá? Essa forma aqui, ele me restringe a esse único cálculo. Então, se eu vier aqui e fizer qualquer alteração de número, não vai existir nenhum tipo de alteração aqui. Por quê? Porque eu já tenho um número fixo e não um endereço de célula, tá bom? Então, o endereço de célula, esse formato aqui, ele tem as vantagens porque você faz a fórmula uma única vez e depois de feita, já era. Manda a brasa que vai dar tudo certo. Tá bom? A multiplicação, mesmo esquema. Não vou ter lá igual multiplicar, igual vezes. Não vou ter isso. Tá? Então eu vou ter que fazer dessa forma igual o de subtração.
beleza? Igual, adiciono aqui o operando de multiplicação, 9, ele já vai fazer esse cálculo para mim com tranquilidade, beleza? É o mesmo esquema que eu falei para vocês, igual, posso pegar aqui, ó, 5 vezes 9 e apertar o Enter, porque ele já vai me dar esse cálculo, mas lembrando que se eu fizer a alteração do número aqui, ele não vai fazer a alteração para mim do cálculo aqui, porque eu coloquei um número fixo e não um endereço de célula, beleza? Fala pessoal, beleza? Vou dar aquela pausa para mim falar da premiação que a gente comentou lá no início do vídeo, tá bom? Vocês assistindo chegaram até aqui, então você já tem condições de saber do que se trata essa premiação, tá? Não sei se vocês já ouviram falar ou já viu Kindle. É tipo um tablet que dá para você ler livros, baixar livros, ajustar tudo lá sobre os seus estudos, tá bom? Então a promoção é a seguinte: compartilha esse vídeo, tá? Chama a galera para se inscrever nesse canal, que assim que a gente chegar em 1000 inscritos aqui, quando bater 1000 inscritos, a gente vai fazer uma live com esse sorteio, tá bom? Então já compartilha esse vídeo, tá? Já chama lá a galera que gosta de estudar com você, tá bom? E já compartilha para aquele cara também que não gosta de estudar, manda esse vídeo que ele vai se empolgar para estudar, tá bom? E aí a gente vai conseguir chegar lá nos 1000 inscritos, e chegou no 1000 inscritos, a gente faz o sorteio do Kindle ao vivo e você pode ganhar ele, beleza? Então não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever, tá? Não deixa de ativar o sininho aqui também para que você consiga receber as atualizações que a gente vem fazendo, tá certo? Então bora voltar para a aula. Beleza? Igual, dividir também não vai ter, beleza? É o mesmo esquema, igual, operando 9, acabou, certo? Aqui o mesmo esquema, igual, se eu pegar lá 7 dividido por 9, ele vai dar para mim esse cálculo, tá? Aqui tá um pouquinho por causa da célula, certo? Mas mesmo esquema, se eu vier aqui e fizer alteração, para mim esse lado aqui não vai ser alterado porque eu tô com um número fixo e não o endereço de célula, certo? Aqui, gente, se a gente fizer a união dessas duas fórmulas, a gente consegue chegar na fórmula de porcentagem, tá? Existe outra forma de fazer fórmula de porcentagem no Excel? Existe, mas como a gente está trabalhando somente nessas 5 principais, vamos utilizar. Vamos lá, vamos fazer assim, ó, igual 100 vezes 10 dividido por 100. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando duas funções, duas fórmulas, que é o de multiplicação e divisão, e aqui eu vou descobrir a porcentagem. Eu vou descobrir quanto que é 10% de 100, beleza? Só apertar o Enter aqui, ó, é 10, tá fechado. Tiago, eu poderia fazer isso com o endereço de célula? Poderia. Igual, eu quero saber esse valor aqui. A divisão por 100, eu vou deixar ela fixa, porque porcentagem é dividido por 100. Isso não vai alterar nunca. Então, a gente já vai manter aqui, tá? Então, eu quero saber quanto que é 50% de 1000. 500, beleza? Já vou saber. Ah, Thiago, mas só dá para fazer número fechado? Não. Posso saber 7,5 de 1000. Beleza? Posso saber isso. Posso saber 7,5 de 13,83. Posso saber também, tá? Então qualquer número que você inserir, eu vou descobrir ali a porcentagem, tá? Como eu falei, existe uma forma mais fácil de fazer? Sim. E de novo, se você souber, bota aí nos comentários, tá bom? E a última é a média, beleza? Média, para quem não sabe, regra básica de matemática lá, né? Soma-se os números e divide pela quantidade deles. Complicou, né? Então bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números eu coloquei aqui para vocês, certo? Vamos calcular a média disso. Igual, o Excel já me ajuda, porque eu já tenho lá, ó, a média. Abro parênteses, vou selecionar os números. Quando eu fechar, ele já vai me dar essa média, tá? Vamos imaginar aqui que fosse as suas notas da escola.
Então vamos supor que na primeira prova você tirou 7,5, na segunda você foi mal, tirou 6, mas na terceira você foi bem 10, depois você bagunçou, 4 e 4. A tua média é 6,3, na escola on time você não passaria porque você precisa da média 7. Então aqui na última você tirou 10, você passaria. Beleza? Certo, gente? Então essas são as 5 fórmulas que a gente pode utilizar aí no Excel. Gente, vamos ver como que eu utilizei as fórmulas aqui dentro, tá bom? Então, ó, a primeira aqui eu não tenho fórmula nenhuma, né? É o saldo, é só digitar realmente o saldo aqui. Se fosse 0, eu digitaria. Se fosse mais, eu colocaria aqui dentro também, tá? Aqui eu coloquei uma soma, que foi o valor da compra mais o saldo anterior, né? Então J8, como essa célula está mesclada, ficou J8 mais B8 aqui, né? Aqui o valor da compra eu fiz lá, ó, soma, e eu somei tudo isso aqui, beleza? O valor da compra eu somei. Por que eu somei tudo isso? Porque aqui dentro eu já tenho fórmula fazendo a multiplicação da quantidade do item, do valor do item vezes a quantidade. Então depois é só somar tudo isso aqui, tá? A média eu fiz o valor da compra dividido por 15. Por que por 15? Porque eu tenho 15 itens aqui, né? Então eu já coloquei os itens aqui certinho. O troco eu fiz o dinheiro menos o valor da compra, então já tenho o troco aqui certinho. E o valor da parcela foi o valor da compra dividido pela quantidade que eu coloco aqui embaixo. Se o cara quiser fazer esse parcelamento em 50 vezes, ele pode. Beleza? Então, foi essas fórmulas que eu usei. Tá certo? Gente, coloca aí no comentário, tá? Se inscreve, ativa o sininho, não esquece da promoção que foi falado para vocês, tá certo? Compartilha bastante esse vídeo e qualquer dúvida, deixa aí que a gente vai ajudar, tá bom? Valeu, tchau, tchau.